Começar com Penápolis, um motorista de 59 anos teve a sua Ford F250 preta furtada na madrugada de sábado. O veículo estava estacionado em uma varanda próximo a um bar no bairro Cidade Jardim. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que deixou o veículo estacionado, que estaria fechado em virtude da pandemia. Isso foi na noite de sexta-feira. Ele foi ao local e a caminhonete estava por lá, segundo o que ele disse. No entanto, ao voltar sábado pela manhã, do veículo, que possui alarme seguro. Buscas foram feitas, mas a caminhonete não foi localizada. Um inquérito será instaurado para apurar o caso. E um desempregado de 25 anos, morador do Alto da Boa Vista em Araçatuba, foi preso na noite de ontem acusado de tráfico de drogas. O flagrante foi feito por uma equipe do BAEP, que apreendeu mais de meio quilo de maconha e uma cartela de LSD. Os policiais estavam em patrulhamento por volta das 11 da noite na rua Pedro Jansen e viram o acusado em atitude suspeita. Perguntado se tinha mais drogas em casa, o investigado falou que havia cerca de 30 gramas de maconha também para consumo próprio. Ele ficou nervoso, a casa foi abordada e lá na vistoria encontraram toda esta droga. Diante dos fatos, a cartela com os selos de LSD, além da maconha, foram apreendidas e ele agora está à disposição da justiça. E policiais militares apreenderam 14 pés de maconha que estavam sendo cultivados no quintal de uma casa no bairro Primavera, em Araçatuba. O morador da residência, de 23 anos, foi levado para o plantão, liberado após o registro da ocorrência. Isso foi na madrugada de hoje. Durante patrulhamento, os policiais receberam denúncia de possível tráfico de drogas na frente de uma residência. Os PMs foram até o local, abordaram o morador que estava na frente do imóvel. Com ele foram apreendidas 2 porções de maconha, R$ 70 em dinheiro. Ao vistoriar o quintal da residência, os policiais encontraram a plantação de maconha, que foi podada e recolhida. O caso, está sendo investigado, a ocorrência continua acontecendo, foi durante toda esta manhã. Que interessante, né? Foram lá para uma denúncia de venda de drogas e encontraram uma plantação da maconha, agora é plantação doméstica. É gourmet agora, maconha gourmet. Agora, na cidade de Santo Antônio do Aracanguá, nós temos um mistério por lá, porque uma ossada humana foi encontrada em uma mata localizada à margem da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães. Essa localização aconteceu na sexta-feira à tarde. A polícia foi comunicada sobre a localização por um funcionário de uma usina de açúcar e álcool. Os ossos estavam a cerca de 15 metros da estrada em uma mata no quilômetro 70. Ainda de acordo com a polícia, a área pertence à fazenda Macaúbas, onde estiveram policiais civis e militares que acompanharam a perícia. Os ossos foram recolhidos e levados para o IML para a tentativa de identificação. E o ajudante de pedreiro Luiz Antônio Amorim, de 53 anos, de Guararapes, morreu ao ser arremessado do carro que conduzia após bater em um caminhão sexta-feira à noite na rodovia Marechal Rondon. Segundo a polícia, um terceiro veículo não identificado teria se envolvido na ocorrência, mas o carro e o condutor não foram localizados. O acidente foi pouco antes das 8 horas da noite. A suspeita é de que ele tenha perdido o controle após chocar-se ou ser atingido por outro veículo. Desgovernado, o carro atravessou o canteiro central, invadiu a pista contrária, olha o tamanho do problema aqui, e bateu em um caminhão. Quando os policiais chegaram, os bombeiros faziam atendimento e a vítima estava caída no asfalto, já sem vida. Eles foram informados que o condutor do carro tinha sido arremessado para fora do veículo. O caminhão, com placas de Bauru, era conduzido por um motorista de Mauá. Ele contou à polícia que seguia quando foi atingido pelo prisma. A colisão também o fez perder o controle e o caminhão atravessou o canteiro, vindo a parar no sentido contrário. Uma equipe do Instituto de Criminalística realizou a perícia e o motorista do caminhão fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Os 2 veículos foram danificados, foram removidos pela concessionária que ajudou a polícia a orientar o trânsito durante o atendimento da ocorrência. Olha só, nós temos um caso entre Birigui e Araçatuba. A Polícia Civil de lá, eles identificaram o condutor de uma BMW com placas de Birigui, que se envolveu em uma colisão na Avenida dos Estados na manhã de sábado e deixou o local sem prestar socorro ou negociar ou conversar com outro condutor. O caso foi relatado à polícia por um tapeceiro de 75 anos, morador do Moarama, em Araçatuba. Ele contou que por volta das 9 da manhã seguia com seu Fiat Uno pela Avenida dos Estados, tendo à frente esta BMW que é de Birigui, da cor preta. De acordo com ele, o condutor trafegava com o veículo
veículo no meio da rua, ocupando as duas faixas e aparentemente, segundo versão aqui deste tapeceiro, estava embriagado. O idoso disse que acionou a buzina e tentou ultrapassá-lo, mas o condutor fez a mesma manobra. Ele acionou a buzina novamente e desta vez o condutor do BMW abriu passagem, mas aí foi a hora que aconteceu o acidente. Apesar de os dois veículos sofrerem danos, o condutor do BMW deixou o local sem ser identificado. Porém, uma pessoa que passava pelo local anotou a placa do veículo e entregou para a polícia e dá Código do Trânsito Brasileiro, código artigo 305, com pena de detenção de 6 meses a 1 ano e também de multa. Olha, um aposentado de 44 anos foi flagrado embriagado sábado à tarde em Havaiaندava. Ele conduziu um veículo se envolvendo em um acidente de trânsito no centro. Ele alegou que estava fugindo após apanhar em um bar. Quer dizer, a coisa não estava legal não. De acordo com a ocorrência, o caso aconteceu por volta das 15h30. Policiais receberam informação da colisão entre dois carros. Chegando ao local, encontraram o aposentado que conduzia um Celta e um autônomo de 19 anos que guiava um Astra. O acusado relatou aos PMs que estava em um bar quando foi agredido por outra pessoa. Com isso, pegou o automóvel e saiu do local na tentativa de fugir, quando chegando ao cruzamento, colidiu contra o veículo do autônomo, que não se feriu. O jovem disse que o aposentado invadiu a contramão de direção. Os militares perceberam que ele apresentava sinais de embriaguez como odor etílico. Submetido ao teste do bafômetro, 0,72. É mais que o dobro, hein? 0,72 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Lembrando que o permitido é 0,33. Ele foi levado ao plantão, onde concordou em autorizar a retirada de sangue para exame de dosagem alcoólica. Foi ouvido, liberado, os automóveis tiveram pequenos danos, o Celta foi apreendido por estar com licenciamento vencido desde junho, quer dizer, além de tudo, estava embriagado, o licenciamento estava vencido. Ô, meu amigo, olha, não é brincadeira um negócio desse, hein? Brincadeira o cara ter uma conduta dessa, colocando a vida dele e de outras pessoas em risco. E em Nova Lusitânia, um homem de 32 anos está sendo investigado pela polícia, acusado de ter feito imagens de uma adolescente de 14 anos tomando banho. Ele é conhecido da família dela. O boletim de ocorrência relatando o caso à polícia foi registrado pela mãe da menina na última semana. E o crime teria acontecido num domingo. Ela contou que o investigado é antigo conhecido da família dela e por isso lhe ofereceu abrigo, e havia alguns meses que ele estava residindo em um cômodo nos fundos da casa. Naquela noite, a filha dela estava tomando banho e, ao lavar os pés, viu o flash de um celular que estava escorado no vaso sanitário gravando imagens dela. A vítima pegou o aparelho e entregou à mãe, que, ao questionar o investigado, ele o tirou das mãos dela. Apesar de ele ter tentado apagar as fotos, elas foram enviadas para a lixeira, mas não foram apagadas. E aí, com a perícia, fica fácil. O celular foi entregue à polícia. Por haver mais de uma gravação, a mãe do adolescente acredita que não foi a primeira vez. Isso já havia sido constante, essas gravações. Além disso, ela informou à polícia que o rapaz constantemente formatava o celular. O aparelho agora vai ser periciado e pode dar problemas para ele. Artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha, criminosos armados surpreenderam um gerente de um supermercado e roubaram 29 mil reais. Isto mesmo, 29 mil reais, foi em Penápolis. O crime foi na frente de uma agência bancária. Segundo informações da PM, o gerente foi até a agência para depositar o dinheiro com um colega, quando foi abordado por dois homens armados. Os bandidos ameaçaram a vítima e exigiram que ele entregasse o dinheiro. Depois fugiram com o malote e não foram localizados. Os 29 mil reais eram provenientes das vendas do supermercado. Além do dinheiro, os criminosos também roubaram o veículo da empresa. A polícia foi acionada e abriu inquérito para investigar o crime, mas pelo menos por enquanto os criminosos não foram localizados. Os policiais investigam o envolvimento de outras pessoas no roubo, já que possivelmente os bandidos tinham informações privilegiadas sobre o depósito e a quantia que estava com as vítimas. E minha última informação, a Polícia Civil de Araçatuba apreendeu mais de 13 mil reais em dinheiro, 39 cheques de terceiros e
dezenas de promissórias preenchidas com um autônomo de 24 anos que já responde a inquérito por lavagem de dinheiro. Montante e demais materiais estavam em um veículo BMW que também foi apreendido com o investigado. Ele foi encontrado em uma oficina mecânica após cumprimento de mandado de busca judicial no apartamento onde ele estaria morando. O autônomo é investigado desde dezembro do ano passado, quando foi cumprido outro mandado de busca na casa dele em um condomínio de alto padrão na zona norte da cidade. Ele foi apresentado no plantão policial e, após ser ouvido, foi liberado. O dinheiro e demais objetos apreendidos farão parte do inquérito que está em andamento. Muito bem, são 11 horas e 33 minutos, tá aí o plantão de polícia nesta edição do Quarto Poder. Vamos falar da Multicarnes Oliveira, ali na Nicolau da Silva